E que você possa também ser alguém que espalhe esperança, que espalhe palavras boas, palavras de conforto, para aqueles que ainda não conhecem essa esperança que nós conhecemos, que é Cristo. Então, essa música fala, hoje aqui, sendo os meus dias bons ou maus, eu sei que o Senhor está comigo. E que você possa crer nisso e ter essa certeza no seu coração, de que o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Descanse na bondade e na misericórdia do Senhor. Amém. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, a honra e o poder. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não mudarás, não falharás, não falharás. Eterno Deus, assim tu és. Não mudarás, não mudarás, não falharás, não falharás. Eterno Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Amém. É bom poder louvar a Deus, é bom estudar a palavra de Deus, mesmo num tempo onde a gente está impossibilitado de nos reunir, ainda assim a gente pode, através da internet, ter essa reunião onde a gente pode estar tendo contato um com o outro, louvando a Deus juntos, ainda que à distante, o nosso espírito está ligado por meio da graça de Deus. Eu quero pensar um pouquinho hoje sobre simplicidade.
Nós estamos vivendo num mundo muito complexo. Todas as coisas estão cada vez mais complexas, em todos os sentidos. Eu lembro que quando pequeno, minha mãe falava para que eu fosse até a venda, né, ou o bar ali da esquina, comprar um sabão. Não tinha dúvida, eu chegava ali no bar, falava, eu quero um sabão, o moço pegava o sabão, enrolava no jornal, entregava para mim e eu ia embora e era certeza que eu tinha acertado o pedido. A grande dificuldade quando a gente vai nos mercados hoje, tem 300 mil tipos de sabão diferente. E é interessante que toda vez que a Andréia diz para mim, vai lá comprar o tal verde com sabor tal. Aí eu chego lá e eu fico numa dúvida incrível e sempre eu trago aquele que ela disse que não era para trazer. Muita confusão, muito complexo, muita coisa. Então, a grande questão é, hoje nós gostamos, parece que, da complexidade. E a grande dificuldade é que isso também adentrou a igreja. Hoje nós temos Bíblia dos homens, Bíblia das mulheres, Bíblia dos jovens, Bíblia das crianças. E é interessante, parece que a Bíblia dos homens não pode ser lida pelas mulheres e a Bíblia das mulheres não pode ser lida pelos homens, porque parece que não vão entender. É muita complexidade, é muito rolo, muita confusão em cima de coisas simples. E a dificuldade maior é que quando a gente olha para a igreja, nós também gostamos de uma igreja complexa. Quanto mais atividades, quanto mais rituais, quanto mais coisas mirabolantes, parece que atraem ainda mais o nosso coração. A dificuldade é, como nós vamos fazer com toda essa complexidade que nós tanto gostamos, nessa época em que a gente nem poder sair de casa pode? O que nós vamos fazer com aqueles cultos extraordinários? O que nós vamos fazer com aquelas celebrações grandiosas, se nós estamos até mesmo impossibilitados de sair da nossa casa? Portanto, eu gostaria de estudar um livro lá do Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 5, e gostaria de pensar um pouquinho sobre voltando à simplicidade. Como é possível eu e você olharmos para as Escrituras e termos uma vida espiritual simples, termos um devocional simples, voltar à vida simples que os cristãos sempre tiveram. Então, segundo livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler, a princípio, eu pensei em ler só a partir do verso 9 até o 14, mas eu vou contar o início da história. O início da história fala que Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. E é interessante o texto lá, o verso 1, diz que Deus, por meio dele, tinha dado muitas vitórias à Síria. Mas diz que esse grande comandante, esse grande guerreiro ficou leproso. Imagina, um dos homens mais importantes do Império Sírio, agora ele é leproso. E o que acontece? Certa vez eles invadiram as terras de Israel e levaram uma menina israelita cativa. E ela ficou a serviço da esposa de Naamã. Certo dia essa menina disse assim, se o meu senhor estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que certamente poderia curá-lo. A esposa contou para o marido contou para o rei da Síria, e o rei da Síria falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar lá para a Síria, melhor, vou te mandar lá para Israel, lá você vai com uma carta para o rei de Israel para ele curá-lo. E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou 350 quilos de prata, encheu vários caminhões, várias mulas, vários camelos com um monte de especiaria e levou lá para o rei de Israel. Chegando lá, disse assim para ele, com uma carta, estou enviando o meu servo para que você o cure. Quando o rei de Israel leu essa carta, ele falou, só pode, esse rei está querendo algum motivo para se desentender comigo. Então ele rasgou sua roupa e ficou muito chateado. Então Eliseu, o profeta, ficou sabendo que o rei tinha rasgado as suas roupas. E ele disse assim, manda esse homem até mim, porque ele saberá que aqui em Israel tem profeta. E dito e feito, o rei de Israel pegou o Naamã e mandou ele ir até a casa de Eliseu.
Então chegamos ali no verso 8, onde a gente vai começar a ler a Bíblia, que diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes essa mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou furioso e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa noite eu peço que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e que o Senhor ajude a cada um de nós a tomar esses princípios para as nossas vidas e assim possamos ter uma vida espiritual simples, mas profunda com o Senhor. Ajuda-nos a entender cada aspecto desse texto para que nós possamos, debaixo da Tua graça, crescer na nossa vida devocional contigo. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Amém. Como eu estava falando a respeito de simplicidade, eu creio que a falta de simplicidade já existia desde a época do profeta Eliseu. Havia uma certa expectativa no coração de Naamã que não foi cumprida e então ele se frustrou. E eu quero pensar um pouquinho sobre isso, voltando à simplicidade da vida. E as falsas expectativas são eliminadas quando observamos a palavra de Deus. As falsas expectativas são eliminadas quando observamos a palavra de Deus. Como é que eu e você podemos, numa vida tão complexa e onde a gente gosta de cultos tão elaborados, como é que nós podemos voltar à simplicidade? Primeiro eu quero olhar para esse texto e entender que para que a gente volte à simplicidade, nós precisamos eliminar as falsas expectativas em relação ao agir de Deus. Todos nós temos, às vezes, falsas expectativas e nós acreditamos que Deus ele só é capaz de agir se eu e você cumprirmos algumas exigências. E aqui não foi diferente. A primeira falsa expectativa que a gente tem que eliminar da nossa vida espiritual é a seguinte: o agir de Deus depende de homens especiais. O agir de Deus depende de homens especiais. Começando com o rei. Quando a menina disse para sua senhora: olha, se o meu senhor estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que poderia curá-lo. Quando ele chegou e contou para o rei, ao invés de enviar ele para o profeta, enviou ele para quem? Para o rei de Israel. Não mandou para o profeta, mandou para o rei. Talvez o rei pensou: eu tenho que falar de igual para igual. Eu vou falar com o que tem a patente maior. Infelizmente, às vezes a gente acredita assim, que pessoas dentro do reino de Deus têm patentes. A gente acredita que a oração de fulano é mais forte, que a pregação do outro é melhor, e que a gente acaba formando vários patamares, e a gente acaba crendo mais na pessoa do que no poder de Deus, na graça de Deus e na palavra de Deus. A gente acaba acreditando mais no mensageiro do que na própria mensagem do Senhor. E aqui a gente vê que não é diferente. Veja o que acontece com Naamã, o versos 11 ao 9, porque o que aconteceu? Quando
o rei da Síria, o rei de Israel mandou Naamã até a casa de Eliseu, na mente dele, ele achou que Eliseu sairia para recebê-lo e faria um grande ritual, invocaria o nome de Deus, passaria a mão sobre a lepra e então ele seria curado. Mas preste atenção, o que Eliseu fez? Diz assim, o verso 8 afirma assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. O verso 10 diz assim: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá lavar-se 7 vezes no rio Jordão e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Imagine, Eliseu, quando Naamã chegou à casa dele, ele nem mesmo saiu. E pior para Naamã foi que ele mandou um servo dar o aviso para Naamã. E ele ficou indignado, porque ele esperava uma grande recepção de Eliseu, ele esperava um grande desempenho de Eliseu, a fim de que Deus pudesse fazer alguma coisa. Às vezes nós acreditamos que o agir de Deus depende de homens especiais. E aqui não dependeu de Eliseu, não dependeu do homem que foi enviado, dependeu única e exclusivamente da graça de Deus agindo sobre a vida de Naamã. Outra coisa que a gente acredita, que o agir de Deus depende de amuletos especiais. Veja o que ele diz aqui no verso 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ele acreditava que o poder estava na água, que simplesmente se ele tivesse que tomar banho, ele poderia ter tomado banho nos rios lá da Síria, que eram muito mais limpos que os rios de Israel. E às vezes eu e você achamos que para que Deus haja nas nossas vidas, é necessário amuletos, é necessário alguns patuás para que a graça de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Hoje, a gente também acredita que precisamos de óleo, precisamos de água, precisamos de sal, precisamos de um monte de aparato para ajudar Deus a curar a gente, para ajudar Deus a abençoar a gente. O agir de Deus não depende de amuletos especiais. Lá em João 19:30, diz assim, quando Jesus está na cruz, antes de morrer, ele fala: está consumado. Tudo que era necessário para que a graça plena de Deus estivesse sobre as nossas vidas e à disposição, Jesus realizou quando viveu seus 33 anos e morreu ali na cruz. E Efésios diz que Deus já nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo o que é necessário, Deus já nos concedeu por meio de Jesus. E hoje nós não precisamos de água santa, água benta, não precisamos de sal grosso, nós não precisamos de óleo, nós não precisamos de nada para que Deus possa nos abençoar. E o terceiro aspecto de uma expectativa falsa é que nós acreditamos que o agir de Deus depende de rituais especiais. Essa era a expectativa de Naamã, que Eliseu sairia, invocaria gritando o seu Deus, passaria a mão, moveria a mão sobre a lepra, então a lepra sumiria. E a gente entende hoje que muitos estão esperando isso dos cultos evangélicos. A gente tem que fazer culto de libertação, a gente tem que fazer culto da prosperidade, a gente tem que fazer culto do paletó, a gente tem que fazer culto de tudo quanto é tipo para agradar todos os clientes que estão aí à disposição do mercado evangélico. E a gente, quando olha para esse texto, a gente percebe a simplicidade do agir de Deus quando usa um simples jovem e um simples se lavar no Rio Jordão, independentes de todos os aparatos que nós achamos que são necessários em nossos dias. Então, para que eu e você possamos voltar a uma vida espiritual simples, a simplicidade do relacionamento com Deus, nós temos que
eliminar algumas falsas expectativas das nossas vidas. Deus não precisa usar homens especiais, embora Deus use homens para fazer a obra dele. Deus não precisa de amuletos. Deus já fez tudo o que era necessário ali na cruz para que nós pudéssemos ser plenamente abençoados. E o agir de Deus também não depende de rituais especiais. Portanto, como é que a gente então pode desenvolver uma vida espiritual simples? Primeiro, a gente tem que voltar a crer na simplicidade e poder da palavra viva de Deus. Parece que os crentes de hoje em dia não creem que a palavra de Deus é viva, eficaz e é suficiente para nos fornecer todo e qualquer conhecimento a respeito de Deus e nos fortalecer na fé e nos conduzir rumo à vontade de Deus. Parece que um culto simples, onde há louvor e a exposição da palavra, não é necessário. É preciso algo que nos faça arrepiar, é preciso algo que nos faça cair, rolar no chão, pular, chorar. Porque se simplesmente o louvor não me arrepiar e a palavra de Deus não fizer eu tremer, então o culto não foi válido. Mas a gente olha para esse texto e a gente precisa entender que nós precisamos crer na simplicidade e poder da palavra de Deus. Primeiro, de que forma? O texto mostra que simples servos podem ser portadores da palavra de Deus. Quem foram os portadores da palavra de Deus aqui? Primeiro, a gente vê que foi o servo de Eliseu. Eliseu nem mesmo saiu, ele mandou um servo que simplesmente entregou a palavra a Naamã. E Naamã, furioso, queria ir embora, por quê? Porque ele acreditava que o poder estava em Eliseu e não no seu servo. Outros que aparecem aqui tendo um papel importante são os servos de Naamã, porque Naamã ia embora, mas os servos dele foram mais sábios e mais prudentes do que o próprio Naamã. Os servos viraram para Naamã quando ele estava indo embora e disseram assim: Senhor, ele chama de pai, né? Meu pai, se o Eliseu tivesse pedido uma coisa difícil, ou seja, muito complexa, o senhor não teria feito? Naamã, com certeza, teria feito. E aí então eles dizem: então, quanto mais ele só pediu para você se lavar e será curado. Então Naamã foi, desceu ao rio e realmente tomou seus 7 banhos e foi curado. Então a gente tem que entender que simples servos, pessoas que não têm patente, pessoas que muitas vezes não têm estudo, pessoas que muitas vezes não têm qualificação e nem posição na sociedade, podem ser agentes do reino de Deus, transformando a sociedade. Às vezes a gente acredita que só doutores podem pregar, só doutores podem evangelizar, só doutores podem fazer discipulado. Mas a gente vê que no reino de Deus há serviço para todas as pessoas. Quando a gente vai ali para Atos 4:13, Pedro e João, eles pregaram de uma maneira tão incrível, tão poderosa, que as pessoas que estavam assistindo disseram assim: esses homens são todos iletrados, como é que eles podem ter tanta intrepidez para pregar desse jeito? E o texto conclui dizendo que eles reconheceram que Pedro e João estiveram com Jesus. Homens iletrados, homens incultos, homens que não tinham preparo acadêmico algum, ali mais à frente diz que eles transtornaram o mundo. Transtornaram o mundo. A questão é, Deus usa pessoas com doutorado? Usa. Mas Deus também usa pessoas simples da mesma forma. Para quê? Para evidenciar que o poder é de Deus e não da própria pessoa. Segundo ponto que a gente tem que entender, para crer na simplicidade e poder da palavra de Deus, é a lógica de Deus é superior à lógica humana. Qual era a lógica humana? Bom, se é só tomar banho num rio e serei purificado, eu poderia ter tomado banho nos rios lá da Síria, que são melhores e mais limpos que os rios aqui de Israel. Então, na mente de Naamã, o poder estava no banho, e o banho lá da Síria seria melhor do que o banho ali de Israel. Mas lembra-se, quando a gente vai lá para a história de Gideão, que lógica que tem
a história de Gideão? Lógica humana nenhuma. Deus disse que ele iria com 300 homens contra um exército, e ele venceu a batalha apenas com 300 homens. Ele dispensou 32 mil homens. 32 mil homens, e acabou ficando com apenas 300 homens e venceu a guerra. Ou seja, a lógica de Deus é muito superior à dos homens, e nós devemos crer plenamente naquilo que a palavra de Deus nos diz, ainda que a lógica humana contraria aquilo que a palavra está dizendo. Porque certamente, se a gente obedecer a palavra, nós seremos abençoados. E o terceiro ponto: a simples obediência às orientações da palavra de Deus leva-nos a desfrutar da graça de Deus. Olha aqui para o texto, no verso 14. Diz assim: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Ele esperava algo extraordinário, ele esperava um ritual, ele esperava amuletos, ele esperava um grande desempenho do profeta Eliseu, mas simplesmente ele foi, se banhou, mesmo que contrariado, se banhou segundo a palavra do Senhor, e ele foi agraciado, ele foi curado, a sua pele sarou e ficou como a pele de uma criança. Muitas vezes a gente olha para alguns princípios da Bíblia e a gente fala assim: isso não funciona, isso já está ultrapassado. Mas se está escrito na Bíblia, cabe a mim e a você obedecer se quisermos ter a bênção plena de Deus sobre as nossas vidas. Sem obediência plena, nós não teremos a bênção plena da vida, da graça dele sobre as nossas vidas. Uma coisa, quando a gente olha ali para o Antigo Testamento também, quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele falou para Moisés: levante a sua vara e o mar vai se abrir. Então o mar se abriu e o povo passou por terra com os pés secos. Quando chegou na vez de Josué abrir o Rio Jordão, logicamente que nós talvez pensaríamos a mesma coisa. O rio vai se abrir e então o povo vai passar o rio com o pé seco. Só que chegando ali foi diferente. Josué teve que pedir para os homens que carregavam a arca adentrar o rio. Quando os homens adentraram o rio, que estava correndo, então o rio parou e se abriu para que o povo pudesse passar. Nem sempre Deus age da mesma forma em circunstâncias parecidas. Ele é sábio, ele é criativo, ele é todo-poderoso. E cabe a mim e a você olhar para a palavra de Deus e para as instruções e obedecê-la de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira completa, para que nós possamos desfrutar da bênção plena de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, para que a gente volte a uma simplicidade de vida espiritual, a gente tem que crer na simplicidade e poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é simples: quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida. Mas às vezes as pessoas ouvem essa clara verdade e elas acreditam que é pouco apenas crer em Jesus para ser salvo. Mas a gente acaba notando que não é pouco, porque tudo que Jesus fez por nós, ele, sendo Deus, deixou a sua glória, se fez homem, veio aqui à face da terra, andou entre nós, foi desprezado, foi cuspido, foi traído, foi cravado numa cruz, morreu e ressuscitou para a nossa justificação. E ainda tem pessoas que acham que é pouco apenas crer em Jesus. Não é pouco, porque aquilo que ele fez foi muito. É um preço inestimável, é um preço infinito o que Jesus fez por mim e o que fez por você. Por isso que apenas Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades. Portanto,
Eu e você precisamos voltar à simplicidade da vida espiritual e pararmos de achar que para crescermos espiritualmente nós precisamos pertencer a uma igreja top, a uma mega igreja que tem programas de segunda a segunda que vão proporcionar um crescimento espiritual a cada um de nós. Ou seja, se eu e você nós não nos esforçarmos para nos apropriarmos daquilo que Deus já fez por nós, não adianta ter programas todos os dias, porque nós não iremos sair do lugar. Como é que a gente tem que agir, então, diante dessas verdades que a gente acabou de ouvir? Primeiro, faça uso dos meios da graça. Faça uso dos meios da graça. Os meios da graça vêm sendo utilizados desde os primórdios da igreja cristã. Todos os cristãos, por maiores que sejam as suas obras, eles fizeram porque estavam fazendo uso dos meios da graça. O que é o meio da graça? Os meios da graça são os recursos visíveis pelos quais Deus transmite à sua igreja os benefícios da morte de Jesus. Meios da graça são os recursos visíveis pelos quais Deus transmite à sua igreja os benefícios da morte de Jesus. E são coisas simples. Simples como a oração. O cristão que não ora, a sua alma está morrendo de fome. Outro, a leitura da Bíblia. Não tem complexidade. Leia, tenha um plano de leitura bíblica e leia a sua Bíblia todos os dias para que você consiga ler ela pelo menos uma vez por ano. Leitura da Bíblia, oração, meditação. Às vezes nós passamos tão rápido pelos textos que eles não ficam em nossa mente, não ficam em nosso coração. O interessante é que na nossa leitura bíblica a gente separe aqueles versos que chamaram a nossa atenção e que a gente ocupe a nossa mente, o nosso coração durante aquele dia, pensando sobre ele e como nós podemos aplicar esse texto nas situações do nosso dia a dia. Precisamos meditar na palavra de Deus. Batismo, ceia, adoração, comunhão, todos mandamentos que Deus pediu para que eu e você fizéssemos como igreja, fizéssemos como indivíduos, a fim de que a bênção plena dele fosse transmitida sobre as nossas vidas. Faça uso dos meios da graça. Você pode orar sozinho na sua casa, você pode orar com a família, você pode orar também aqui na igreja. Você pode ler a Bíblia com a família, pode ler a Bíblia aqui na igreja, mas você pode ler a Bíblia sozinho, você pode meditar sozinho. Use esses 3 meios da graça, a fim de que a sua vida espiritual seja fortalecida dia após dia. Segundo ponto, a gente pode notar que José, mesmo sozinho no Egito, longe da família, longe da proteção espiritual do seu pai, desenvolveu o seu relacionamento pessoal com Deus e foi por ele abençoado. Às vezes a gente acredita que porque nós não temos uma igreja melhor, nós não somos cristãos melhores. E a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um jovem como José, distante da família, distante de tudo, e mesmo assim ele cultivou a sua vida espiritual. Ele não pecou contra Deus, ele temeu a Deus, ele honrou a Deus, ele deu testemunho de Deus sozinho. Então, não é desculpa para esse tempo em que a gente não pode se reunir, dizer que nós não crescemos, que nós não evoluímos espiritualmente, porque a gente não estava participando ativamente da igreja. Você, assim como José, é capaz de desenvolver a sua vida espiritual com Deus sozinho. Na solidão do seu quarto você é capaz de crescer. Leia a Bíblia, ore, medite, exercita-te nessas questões a fim de que você possa crescer sem desculpa, sem impedimento algum. A palavra, você tem ela à sua disposição a hora que você quiser. Deus está à sua disposição a hora que você o buscar em oração. E por fim, a gente tem que entender
Eventos são bons. Como eu gosto de eventos. Como eu gosto de, quando eu estou de folga ou durante a semana, ir ouvir um bom pregador e assistir um bom programa evangélico. Esses dias eu e a André, nós fomos assistir o aniversário de uma igreja presbiteriana, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Saímos dali encantados. Como é bom participar de eventos. Como é bom participar de programas que são edificantes. Mas, se não desenvolvermos nossa vida espiritual sozinhos, estamos terceirizando a nossa vida espiritual. E é um grande perigo você terceirizar a sua vida espiritual, porque certamente você deixará de crescer em algumas áreas que Deus quer falar especificamente com você. Participe de programas, participe de eventos, mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de meditar, não deixe de amar a esse Deus maravilhoso que está ao seu alcance aonde quer que você esteja. Todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo agora pela internet, certamente Deus está aí com vocês, assim como está conosco aqui, e Ele quer desenvolver um relacionamento com você, e não apenas que você desenvolva atividades espirituais. Ele quer que você desenvolva um relacionamento com Ele enquanto ora, um relacionamento com Ele enquanto lê a Bíblia, um relacionamento com Ele enquanto medita. Deus quer usar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. E talvez esse tempo de parada, a melhor coisa que Deus pode fazer na nossa vida é recolocar algumas prioridades em ordem. Quanto tempo você usou a desculpa que não lia a Bíblia porque não estava ocupado demais? E agora eu tenho visto que tem pessoas procurando o que fazer. E muitas vezes essa procura do que fazer nem sempre tem a ver com a palavra de Deus. Assisti um filme chamado Mais que Vencedores. E eu fui impactado por uma pergunta que um rapaz ali que estava acamado no hospital, e ele recebeu a visita de um professor. Na verdade, o professor ia visitar outra pessoa, mas só podia entrar uma, então ele ficou ali, ele entrou no quarto e começou a conversar com esse rapaz acamado. E quando ele terminou a conversa, ele tinha que ir embora, ele falou: "Eu vou orar por você." Legal. Dali uns dias ele voltou para conversar com esse homem que estava ali de cama. E esse homem perguntou para ele, o homem que estava na cama perguntou para o professor: "Quem é você?" E ele respondeu assim: "Eu sou um professor de basquete, porventura agora estou mudando de área." "Não, quem é você?" "Eu sou pai, eu sou marido." "Não, quem é você?" E ele começou a falar um monte de coisa, e até que enfim ele falou assim: "Eu também sou cristão." Aí ele falou: "E isso é importante para você?" "Sim, mas o quanto você é cristão?" Aí ele falou: "Não estou entendendo aonde você quer chegar." Aí o acamado disse assim: "Por exemplo, você disse da última vez, quando estava saindo, que você oraria por mim. Você orou?" E aí o professor só abaixou a cabeça assim e disse não. Ele falou assim: "O quanto ser cristão é importante para você?" "É tudo na minha vida." Ele falou: "Então por que foi a 10ª coisa que você disse?" "Não, mas eu poderia ter falado que eu era cristão em primeiro lugar." Mas não disse. A grande dificuldade nossa é que às vezes nós dizemos: "Não tenho nada para fazer." A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é desenvolver o seu relacionamento com Deus. Se você é um cristão, se você é alguém que quer ser útil no reino de Deus, se você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida, desenvolva o seu relacionamento pessoal com Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não deixe de aproveitar o tempo que está sobrando hoje para ler a palavra de Deus, para orar, para se envolver com aquilo que Deus quer fazer durante esse tempo que estamos parados. Tem pessoas que precisam ser consoladas, tem pessoas que precisam de uma palavra de ânimo. Ligue para essa pessoa, leia um versículo.
Ligue para a pessoa, ore com ela. Nós podemos ser muito mais úteis agora do que quando voltar aquela correria que a gente vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para todos os lugares e não temos tempo para Deus. Deus está concedendo ao seu povo oportunidade de dedicar um tempo de oração. Hoje nós dedicamos um tempo de jejum, um tempo de oração pelo nosso país, porque nós estamos sendo conclamados a clamarmos pela nossa nação. Ocupe tempo clamando a Deus em favor da nossa nação. Nós precisamos da graça dele para nos livrarmos do coronavírus. Nós precisamos da graça de Deus para não entrarmos em colapso na nossa economia. Nós precisamos da graça de Deus para que tenhamos políticos honestos, realmente sábios e preocupados com o povo. Ocupe a sua vida com as coisas de Deus. Agora, eu creio que para a maioria de nós não há desculpa falar que não temos tempo. Porque se eu estivesse ao seu lado e perguntasse qual livro da Bíblia você leu essa semana, será que você faria como o professor ali? Abaixaria a cabeça? Porque ainda com tanto tempo disponível, não foi capaz de ler a carta de Filipenses, ou de Colossenses, ou de Efésios, ou o profeta Isaías. Ocupe a sua vida com as coisas de Deus. É a melhor coisa que você pode fazer com ela. Portanto, voltando à simplicidade, como nós podemos voltar à simplicidade? Primeiro, eliminando falsas expectativas, observando plenamente a palavra de Deus. Agora é um tempo que nós, como igreja, embora separados, mas cremos que o mesmo Espírito que está aqui permeia você, aonde quer que você esteja escutando. É um tempo onde a gente pode relembrar a morte do nosso grande Mestre e Salvador Jesus Cristo. É um tempo onde a gente pode parar para refletir no amor dele. É um tempo onde a gente pode refletir sobre as nossas vidas, ações, atitudes, pedir perdão a Deus e então participar da ceia do Senhor. Eu orientei os membros da igreja para que tivesse o pão e o suco de uva em sua casa. Eu sei que muitos podem não entender e não concordar, mas eu creio que nós como cristãos, e isso que está a maravilha de ser batista, que nós somos autônomos, nós temos a autoridade para poder fazer o que nós entendemos das Escrituras, sem que nós estejamos ferindo os princípios que outros creem. Então, eu e você podemos hoje celebrar a ceia do Senhor. Eu aqui na igreja, você aí na sua casa com a sua família, você pode participar da ceia do Senhor, porque eu creio que é um momento onde é um memorial, onde a gente para lembrar do sacrifício do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz ali, quando ele está escrevendo aos Coríntios, o significado da ceia do Senhor. E ele diz assim, o verso 26, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, hoje nós podemos relembrar a morte do nosso Salvador. Nós podemos deixar de lado toda a complexidade da religiosidade e assim, na simplicidade dos nossos lares, você pode aí, então, participar do pão, participar do suco, a fim de que lembremos com gratidão no coração o sacrifício do nosso Senhor e Salvador. Paulo diz que antes da gente participar da ceia do Senhor, nós devemos examinar a nós mesmos para que a gente possa
confessar os nossos pecados, para que a gente possa refletir, a fim de que a gente não participe da ceia do Senhor de maneira indigna. Portanto, eu vou dar um tempinho para você orar, para você falar com Deus e acertar a sua vida, a fim de participar da ceia. É interessante que às vezes nós fazemos assim: como eu estou com o pecado, alguma coisa que está pendente na minha vida, então eu não participo da ceia. Mas Paulo fala o seguinte: examine-se e depois coma. Ele não diz examine-se e se você tiver alguma coisa você não come. Não, ele diz examine-se e coma, porque eu creio assim que talvez você tenha uma pendência. Nesse momento de exame, você lembrou disso, Deus trouxe isso à sua mente. Então você pede perdão a Deus, você participa da ceia e assim que você tiver a oportunidade, você já sai e vai resolver essa pendência. Mas não é para você deixar de participar por causa de algo que você tenha cometido de errado, porque o que nós estamos celebrando é exatamente a morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados. E a gente só pode participar da ceia do Senhor porque Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou por sua morte, a fim de que eu e você tivéssemos todos os nossos pecados pagos e fôssemos justificados pelo sangue de Jesus. Portanto, vamos nos examinar para que depois possamos comer. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu quero pedir que o Senhor traga à nossa mente e ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor gostaria de tratar, a fim de que nós pudéssemos colocar diante de Ti os nossos pecados e confessá-los. Fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir perdão a Ti, porque o Senhor conhece a minha mente, o meu coração, o Senhor conhece os meus pensamentos, conhece as minhas ações, as minhas atitudes, e o Senhor sabe o quanto eu erro o alvo, o quanto eu peco, o quanto eu sou capaz de andar longe de Ti. E eu peço pela Tua graça, perdão, e que o Senhor me sustente para que eu permaneça diante de Ti. Peço por todos os meus amigos e irmãos que estão confessando os seus pecados, que o Senhor nos perdoe pelo sangue de Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Assim, eu creio que você deve estar também aí na sua casa, pronto para participar. Eu vou orar agradecendo a Deus o pão que está em minha mão. Esse pão continuará sendo pão, não haverá um milagre, uma transubstancialização. Não, o pão continuará sendo pão, mas ele representa o corpo de Cristo que foi partido ali na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Eu vou agradecer a Deus a oportunidade que a gente tem de participar desse pão que representa o corpo do nosso Salvador. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa noite eu quero te agradecer porque aprove ao Senhor enviar o próprio Filho aqui nesse planeta para morrer por criaturas pecadoras como eu, como todos nós que aqui habitamos. Te agradecemos porque, mesmo conhecendo o mais profundo do nosso ser, ainda assim aprove ao Senhor provar o amor enviando Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua disposição, pelo Teu amor, pela Tua obediência ao plano de salvação, ao ponto de hoje nós podermos estar aqui reunidos em espírito, relembrando esse grandioso amor. Obrigado pelo Teu sacrifício em nosso favor. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Vamos comer com gratidão no coração o pão que representa o corpo do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Agora também tenho em minha mão o cálice que contém suco de uva, que continuará sendo suco de uva, mas ele representa o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção foi derramado ali na cruz do Calvário, e Pedro chama esse sangue de o precioso sangue de Cristo, mais valioso do que ouro e prata, que são coisas corruptíveis. Vamos agradecer a Deus pelo cálice que representa o sangue de Cristo e a nossa comunhão que temos com Ele e a salvação que temos através desse sangue. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer pelo teu grandioso amor demonstrado por nós ali na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor enviou o teu próprio Filho para morrer derramando o precioso sangue como o preço para que o Senhor pudesse nos aceitar como teus filhos. Obrigado porque esse sangue nos lava, obrigado porque esse sangue nos purifica, obrigado porque através desse sangue o Senhor nos deu a vida eterna. Te rendemos graça, Pai, e queremos participar agora desse cálice com gratidão no coração pelo teu grandioso amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos tomar o suco de uva que representa o sangue do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de orar, encerrando, agradecendo a todos vocês e também louvando a Deus pelo amor e cuidado que tem com as nossas vidas. Santo e eterno Deus, eu quero suplicar que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, fortalecendo-nos através dos meios da graça, mas eu quero pedir que o Senhor nos desperta-nos para um compromisso maior com a Tua Palavra, com a leitura, com o estudo, com a meditação. Que o Senhor também nos ajude, faze-nos homens e mulheres de oração, que nós possamos investir tempo no nosso relacionamento contigo, que nós possamos interceder mais pela nossa nação, pela nossa família, pela nossa igreja. Que o Senhor nos ajude, Pai querido, a nos aproximarmos mais de Ti a cada dia, investindo tempo em oração. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a cultivarmos durante esse tempo o nosso relacionamento pessoal contigo, para que naquele dia onde a gente puder novamente nos reunirmos, nós estejamos cheios de alegria e cheios de testemunho para contar a respeito da Tua graça e da transformação que o Senhor fez na nossa vida espiritual durante esse tempo. Ajuda-nos a entender a importância sim da igreja, mas ajuda-nos a entender o papel pessoal que cada um tem de cultivar a vida espiritual. Te agradeço, Pai querido, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade ainda de alimentarmos o nosso coração através dos cultos que temos feito. Mas eu peço, derrama a Tua graça para que cada um dos Teus filhos em toda a face da terra desenvolva um relacionamento pessoal contigo. Derrama, Pai querido, abundantemente o Teu Espírito sobre as nossas vidas e transforma o nosso relacionamento contigo de maneira definitiva. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, meu querido. Uma boa noite e uma boa semana debaixo da graça de Deus. Vamos cantar e agradecer ao Senhor pela sublime graça que nos resgatou e nos transforma dia a dia. Pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui
resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Uma ótima semana.